Tá começando o Horizonte na Austrália. No seu YouTube. Fala pessoal, beleza? Rafa aqui. Gabi aqui. Estamos começando mais um vídeo da nossa série, capítulo número 2. E pessoal, só pra vocês saberem, no final desse vídeo nós vamos trazer as respostas do vídeo anterior. Então se você quer aí ficar por dentro da sua resposta, ou se você quer ficar por dentro das respostas aí das dúvidas, né, que foram feitas no vídeo anterior, aguarda que após a nossa... Não tá aqui explicar tantas vezes a mesma coisa, né? Tipo, eu já falei. E agora quer falar de novo. Eu quero explicar bem certinho. Se você quiser ficar por dentro das perguntas que rolaram, fica no vídeo. Tá. Quer você falar então? Fala pessoal, beleza? Rafa aqui. Gabi aqui. Estamos começando mais um vídeo da nossa série, capítulo número 2. E pessoal, só pra vocês saberem, no final desse vídeo nós vamos trazer as respostas das dúvidas do vídeo anterior. Então fica até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Tópico número 1. A chegada. Fizemos toda a nossa viagem pela Qatar, conforme nós comentamos no vídeo anterior. E 34 horas de viagem. 36, não? Hã? 36, não? Acho que deu 36. Qual a diferença que é fazer 2 Porque horinhas? você falou Por que que você não era deixou 35? 34? 36. Enfim, pisamos em solo australiano, né amor? E já chegamos daquele jeito, dando os problemas. O que a gente não teve problema na viagem inteira, né? Ah não, tirando o fato, eu quero contar aqui, eu vou contar. No primeiro voo, a gente passou por uma turbulência insana, meu. Passamos por uma turbulência monstruosa, né? E tipo, cara, eu tava, tipo assim, eu não consegui dormir no primeiro voo. Eu tava, acho que ansioso, não sei. E, cara, de repente começou aquele negócio. Eu tava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E tava, tipo, escurão, né? Olhei pro lado pra Gabi e falei, tipo, amor, você tá bem? Aí a Gabi tava assim, ó. Eu acho que eu tinha Caraca! desmaiado. Não, eu acho que você desmaiou, não é possível. Eu falei assim, boy, eu que não vou acordar. Se essa turbulência não tá acordando ela, não vai ser eu que vou acordar, né? Aí deixei, nossa, eu queria que você contasse esse detalhe, mas se vocês quiserem saber mais alguma dúvida sobre como foi o voo, deixa aí também nos comentários. Pessoal, quando chegamos aqui na Austrália, começaram a dar os primeiros problemas, né, amor? Sim. Logo que a gente chegou no aeroporto, a gente já procurou o quiosque do GoCard, que é o cartão transporte aqui do nosso estado. E aí a gente viu lá que precisava pagar $10 para você ter o cartão. Só que esses $10, depois se você quiser devolver o cartão, se você for embora da Austrália, você vai lá no quiosque, devolve o cartão, eles te dão esses $10. Você compra o cartãozinho por $10 e depois você consegue ressarcir esse valor se você for lá e devolver o cartão. E aí a gente comprou o cartão e o rapaz perguntou quanto de saldo a gente queria colocar. Só que a gente não tinha muita ideia do valor que colocar, porque antes era um valor variável de acordo com a distância. Posso comentar esse detalhe? Com certeza. Eu vou comentar esse detalhezinho. Tá, é assim, ó. Hoje em dia o transporte público é 50 centavos, independente da distância que você vai. Então se eu quero sair daqui da cidade e ir pra Brisbane, que é a cidade do lado aqui, que fica a 1 hora de distância, a gente vai de trem e paga só 50 centavos. Independente tanto pra onde você vai, é 50 centavos, beleza? Frisou essa informação? Isso é agora. Isso, agora. Antes, quando a gente chegou, não era assim. Eram valores variáveis dependendo da distância que você fazia a viagem, né? O aeroporto que a gente chegou não foi aqui na nossa cidade. A gente chegou numa cidade ao lado, que é Brisbane, fica a 1 hora de distância de carro e 1h30 de trem. Por isso que a gente já chegou e teve já que chegar fazendo já o cartão transporte público pra gente poder vir aqui pra nossa cidade, né? E aí a gente decidiu colocar $50 em cada cartão, porque aí já ficava aí pra gente usar na cidade pra conhecer, pra ir pra escola, enfim. Beleza, a gente carregou os cartões, a gente foi pras catracas pra entrar na estação do trem. Só que detalhe, a gente tava cada um com uma mochila nas costas, mais 2 malas de rodinha. E sendo que a tua tava com problema na rodinha, tipo, tinha que ficar ela carregando a mala assim, ó. E aí, o que eu fiz? Eu passei o cartão na catraca, passei uma das malas por baixo, porque ela passava por baixo, passei eu com a mochila, e aí o Rafa me alcançou a minha mala. Beleza, já tava dentro da estação. E aí agora era a vez do Rafa. Catraca? É uma de girar assim, né? E aí, beleza, eu já tava pra dentro, aí tinha que o Rafa passar. Aí o que eu fiz? Eu peguei o cartão, bati, ele fez a mesma coisa, passou uma mala, passou ele e passou a outra mala dele.
Aí, Resumindo, a gente fez uma confusão em passar os cartões. Porque assim, quando você vai entrar no transporte, você tem que bater o cartão pra entrar. Aí você faz o teu percurso. Quando você sai do transporte, você tem que bater de novo pra ele debitar. Pra e daí, fechar, né, o trajeto. porque daí ele calcula qual o trajeto que você fez. Era basicamente isso que tinha que fazer. Uma na entrada e uma na saída. A gente bateu, como os cartões eles não vêm com nome, eles só vêm com uma numeração. E a gente não gravou qual cartão era o meu, qual era da Gabi. A gente acho que bateu 2 vezes, por exemplo, o meu pra entrar e o dela a gente acabou não batendo. Então a gente foi fazendo essa confusão, porque daí a gente desceu do trem e tinha que pegar o bondinho. Sim. Porque daí o trem ele para perto da estrada lá, e daí a gente precisava de lá, tem um bondinho que daí faz a ligação de toda a cidade aqui. E daí a gente pegou e tinha que pegar o bondinho pra vir até o centro aqui, onde a gente mora. E aí a gente pegou e tava Ficou em choque. zerado. Como assim zerado? A gente colocou 50 em cada cartão. E nosso cartão tava zerado. Aí a gente tipo, como assim, cara? Sim. E a gente ficou um tempo ali em choque, não tinha ninguém na estação, tava bem vazia. Tava vazia já porque era a gente... umas 7 aqui as coisas horas. fecham muito cedo e as pessoas vão dormir muito cedo e aí a gente ficou meio perdido sem saber o que fazer, porque a gente já tinha colocado o dinheiro no cartão, a gente não queria gastar mais, porque no começo, né, a gente pagou em dólar, mas a gente teoricamente pagou em real, a gente comprou esses daí em real, né? E aí a gente ficou desesperado, meu Deus, 300 e pouco, 400 reais. Só em uma A gente nem viagem viu. de 1 hora. A Tipo gente assim, nem como viu assim, gastar cara? o E esse dinheiro. dinheiro era pra gente usar durante a semana. Sim. Por sorte, a gente viu 2 pessoinhas de azul andando com que são os bonezinho, fiscais. coletinho. Que são os fiscais que justamente fiscalizam, óbvio, os cartões. Eles têm uma maquininha que eles passam assim o teu cartão e eles conseguem ver se você deu a entrada, se você deu a saída, pra eles cobrarem, enfim, eles ficam fazendo essa fiscalização e também tirando informações, né? Se você não passa, daí você tem que pagar a multa. Daí você tem que pagar a multa, então eles ficam fazendo essa fiscalização. E daí eles vieram até nós, ou a gente foi até eles. Qual a diferença que faz? Foi um encontro. Daí. E a gente explicou. E a gente explicou. Já chegamos praticando inglês, né, amor? Nossa, linda, para, chegamos lá no CJ. E daí, beleza, chegamos ali e já explicamos. Cara, a gente carregou aqui tudo e não tem mais nada. Ele olhou lá dele, realmente você não tem, você tem que carregar, por isso que você não tá dando. Eu falei, não, a gente sabe disso, mas é porque a gente colocou $50, o que deu? Aí ele pegou, daí ele pegou e viu o histórico. Puxou o histórico ali e viu que a gente tinha dado várias taps ali errados. E daí ele explicou tudo pra nós, como é que funcionava e tal. Daí a gente ficou em desespero, né? Ele foi super simpático. Não, super simpático. Pessoas, né? Era uma mulher, eu lembro até hoje o rosto deles. Só que assim, eles falaram, não tem o que fazer, vocês têm que pôr mais saldo pra vocês irem pra onde vocês querem ir. Só que daí eles alertaram a gente, né? Eles falaram assim, ele falou que a gente poderia entrar no site aqui da Translink, que é a empresa que gere todo o transporte, e a gente podia abrir um chamado lá e tipo... Pedir um reembolso. Pedir um reembolso, tirar um print daquela tela do nosso histórico pra comprovar que a gente 72 que a gente fez várias taps errados. E escrever lá certinho, que a gente tava chegando aqui, era recém-chegado, turista, não sabia como é que funcionava, enfim. Cara, sei que a gente, né, mas eu não tava botando muita fé nisso, né? Não, tipo, sei lá. Já perdemos esse dinheiro, eu tava contando como perdido. Botou, acho que mais uns $10, que eu falei, vai 10, se der, Deus, se não der, a gente vai andando. E daí só abrindo um parênteses aqui agora, depois daí quando a gente chegou, depois de dias que a gente né, ficou tranquilo, a gente fez isso que ele falou. E, cara, deu, não sei, alguns dias a gente foi, né, tipo, retornar o valor, cara. E ficou, nossa, mano, que da hora. Sim. Primeira vitória da Austrália. Primeira impressão boa, tipo, as coisas funcionam, sim. O suporte funciona. A gente abriu o chamado lá e o dinheiro voltou, então a gente recuperou esse dinheiro. No final deu tudo certo. No final deu tudo certo. E aí, enfim, a gente botou mais uns $10 lá de crédito, porque daí a gente perguntou pra eles, $10 dá pra gente ir até a estação? Ele falou, dá, tranquilo. Colocamos $10. E aí eu lembro que até a gente tava com um papelzinho impresso com o nosso endereço, e daí eu falei pra ele, a gente precisa parar nesse endereço, então a estação a gente tem que parar. Eles vieram com a gente sentado, lembra? Que eles vieram sim. sentados, cara, porque daí a gente sentou no bondinho, eles sentaram com a gente, assim, até porque tem umas cadeirinhas que ficam de frente uma com a outra. Fácil, assim. E daí a gente sentaram com a gente, assim, e a gente veio papeando, né? E eles vieram explicando pra nós de onde a gente tinha que descer, tudo. Porque eles não sabiam o nome da rua que a gente ia ficar, eles não sabiam onde era, e daí eu lembro que eles pegaram, procuraram no GPS, parar nessa estação que é bem pertinho, quase na esquina e tal. Sim. E aí, assim, a gente ainda tava, né, com aquela dor no coração, mas a gente até tava um pouquinho mais tranquilo. Só que... Mas tava, tipo, né, nossa, mano, como é que a gente fez isso, né? E daí, tipo, meio que deu aquele desânimo já na chegada, né? Tipo, mano, a gente perdeu uma grana que a gente programou gastar nas primeiras 2 semanas, assim, tipo, daí ficou meio na bad ali. Bem pra baixo.
Mas daí, né, amor? Mas enfim, quando a gente desceu do bondinho ali também, só abrindo um outro parênteses, já, tipo, a gente deu de cara com a cidade, assim, mano. Tava todo iluminado, porque a gente desceu aqui no centro daí. Tava todo iluminado, assim, os prédios iluminadão. Nossa, mano, já deu aquela... Nossa. Eu lembro que eu desci e vi assim, falei, nossa, tô vendo aqueles lugares, aqueles prédios, aquela rua que eu via no Google, não via no YouTube, assim. Que, tipo, deu aquele misto de sentimento, assim, que a gente tava preocupado pela questão do dinheiro que a gente tinha perdido, mas também, tipo, essa felicidade de chegar. Mas uma decepção, pelo menos minha. Não vi nenhum canguru, nem no caminho, nem na rua. E mas outra tava coisa, escuro pra caramba também, né? Tava à noite. Asiático, né? Eu até fiquei, meu Deus, será que a gente tá no lugar certo? Eu lembro, a Gabi, verdade, a Gabi, quando a gente tava indo aí, porque é muito prédio, iluminado, tudo, e daí nós tava andando com as malas, assim, na rua, a Gabi falou, amor, a gente veio pro Japão? A gente tá no lugar certo? Porque tinha muito asiático na rua. Eu tava esperando encontrar um monte de australiano, loiro, cabelo comprido, assim, com a prancha na mão já. Então, tipo, 9 horas da noite ela queria ver. Mas tinha muito asiático, realmente. Só. E aí, enfim, a gente foi andando, eu com a minha mala, que caía a cada 3 segundos, a mala pesada, né, que ficava caindo na rua. Aí nisso a gente tava um pouquinho meio estressado, né, porque eu ficava demorando pra andar com a mala. Já foi indo na frente. A gente já tava com os nervos à flor da pele, assim, então qualquer coisinha já tava estressando a gente, sabe? Tipo, a gente tava assim, cansado. Hoje é até engraçado de pensar, né, porque a estação é aqui, você anda uma quadra, era o lugar que a gente ia ficar. Então, assim, super perto. Mas parecia tão longe, né? Parecia longe, super perdido, porque eu acho que a gente tava cansado. Daí a gente pegou e chegou, né, amor? No Airbnb. E daí não conseguia entrar. Por a gente ter se atrasado, quando a gente chegou no Airbnb não tinha mais recepção. E daí a gente tava fechado o portão. E daí a gente não conseguia abrir, né? Porque te pedia uma senha. E daí eu entrei em contato com a mulher pelo Airbnb, né? Sim. E daí quando eu liguei pra ela, até, tipo assim, ela pediu o número do meu cartão. Aí a gente até pensou, a Gabi até falou, nossa, mas passou o número do cartão, porque ela pediu o número do meu cartão pra saber se eu era realmente a pessoa que tinha feito a reserva. Só que na hora, assim, a gente... E o Rafa só abriu o cartão e foi passando, tipo, tal. E da hora que ele falou o último número, eu fiquei... Mas você não pode passar o número do cartão pelo celular, vai que é um golpe, tipo, fiquei desesperada. Já ficou mais desesperado, eu falei... Passou o número do cartão. Só que esse número que eu passei não tinha nada demais, ela não ia poder fazer nada com esse número. Sim. Só que a gente tava tão ali... Cara, eu não sei. Sei que a Gabi falou daí do cartão, daí eu falei, caralho, mano, o que eu fiz? Passei o número do meu cartão, será? Daí de repente sei que ela passou a senha, a gente abriu... A gente recebeu o e-mail com o número, deu certo. Daí deu certo, Se foi um golpe, pelo menos ela deixou a gente entrar. Sim, agora eu vou acessar minha conta do... Daí eu acesso minha conta do Brasil, tá zerada, né? Nunca mais acessei minha conta do Brasil, quando eu vou acessar tá zerada. Deixa eu só ver se realmente não teve problema passar isso. Mas enfim, não, eu lembro que a gente conferiu na época. Não, a gente conferiu na hora ali e tal, porque a gente já ficou, caralho, mano. Ele e o Rafa ficava atualizando o aplicativo. Fica atualizando a noite inteira, atualizando o aplicativo do banco. Enfim, a gente entrou pela primeira porta e aí a gente precisava pegar a chave. Tipo um cofrezinho. Cofre, eu não sei como. É um cofre. Só que pra acessar esse cofre a gente precisava de um código também. E aí a gente. E ela falou que era o número do nosso apartamento, não era? Era do apartamento, a gente colocou, não deu. Daí a gente colocou o mesmo número que ela mandou pra entrar. Da unidade, na verdade, que não era apartamento. Enfim, eu não lembro o que a gente fez, mas eu sei que a gente botou um número lá que deu certo. Daí abriu a caixinha. Só abriu um negocinho, tinha só uma chave lá. Daí tinha só a chavezinha. Daí a gente pegou a chave, entrou. Daí quando a gente abriu a porta da unidade, assim, a gente entrou no quarto, mano. Largou a mala, a Gabi já... Era igualzinho as fotos que a gente Era igualzinho as fotos que a gente tinha visto, assim. Nossa, porque a gente também tava com medo de chegar aqui e ser diferente do que a gente tinha reservado. Era igualzinho, tudo perfeito. Daí eu lembro exatamente desse momento, assim, eu mandando mensagem pra minha mãe, assim, eu mandei assim, mãe, chegamos. E mandei uma foto, assim, da unidade pra ela, assim. Ela mandou mensagem assim, parabéns, filho, você conseguiu. Daí, nossa senhora, aí choradeira. Aí quando ela mandou aquele você conseguiu, tipo, passou um filme na cabeça, assim, né, amor? Sabe, todo o planejamento que a gente fez, nossa família acompanhando todo o processo, sabe? A gente nunca tinha viajado e aí do nada a gente simplesmente cruza o planeta. E daí, poxa, eles viram tudo que a gente passou, né? Tudo que a gente planejou, tudo, e pra gente chegar aqui, a gente receber isso deles, assim, tipo, você conseguiu. Nossa, foi demais, né? Aí a gente começou... E o Rafa começou a chorar aí já. Só que assim, como a gente tava meio estressado, a gente não tava conversando muito. Porque a gente só tava trocando olhares, assim, sem porque a gente tava verbal. Que a gente tá meio zicado por causa das paradas que deu. Bravo. Bravo, cansado. Meu pé tava muito cara, inchado. o que resume é mistura de sentimentos, assim, tipo, um mix de sentimentos.
Daí, tipo, a ida pra contar, e com isso daí a gente começou a desfazer as malas, né? Pra pegar, pelo menos, arrumar as roupas, porque na nossa unidade tinha uma cama de solteiro a mais, né? E a gente usou ela como um guarda-roupa, assim, tipo, a gente colocou as roupinhas dobradas em cima, assim, fui tirando, e na hora que eu tirei a última roupa, tinha um quadro, tava esse porta-retrato da minha família dentro da mala. E aí eu peguei, aí desabei, Ele não mano. sabia, a mãe dele colocou, tipo, de surpresa. É, foi de surpresa, porque, tipo, tava um porta-retrato e uma carta. E daí, tipo, eu não sabia, foi uma surpresa, eu nem vi eles tirando essa foto. Nossa, Aí daí... ele desabou total. Só que eu não tava, a primeira vez que ele tava chorando, eu não tava chorando, porque eu tava com fome, eu tava preocupada porque eu nunca tive inchaço, assim, meu pé tava muito inchado. E daí eu já fiquei, tipo, meu Deus, será que é algo sério? Eu vi que ele tava meio assim, só que daí a gente não tava muito conversando, eu tava desfazendo a mala dele, ele tava desfazendo a minha e tal. Só que daí era que ele pegou o porta-retrato que, tipo, ele já Nossa, tava viu? chorando muito. Ele começou a chorar mais ainda. Mas eu desabei total. Aí eu também comecei a chorar. Daí a Gabi também começou a chorar, a gente se Daí ficou abraçou. os dois chorando. A gente ficou um bom tempo chorando, Daí sem falar ficou- nada, assim, só chorando. Só chorando. Aí dormimos. Sim. Tópico número 2. Primeiro dia na Austrália. Então, pessoal, e aí depois dessa noite cansativa, estressante, chorosa, nós começamos nosso primeiro dia na Austrália. No dia seguinte a gente acordou renovados, e tipo, cara, aí não dava nem pra acreditar, né? Aí demorou, até hoje ainda, a gente às vezes tá indo pra algum lugar, ou ver uma paisagem, assim, porque aqui você, né, tem muita natureza, assim, a gente sempre fica pensando, fala, nossa, mas estamos na Austrália, mano. Sim. É muito louco, né? E aí começou isso, cara. Tudo que a gente via assim na rua, a gente dizia, é Austrália, né, pô. Até quando a gente chegou, né? Só abrindo um parênteses rápido também, de novo. Quando a gente chegou aqui, a gente desceu aí que tava à noite, tipo, o pessoal tudo mexendo no celular na rua, né? Essas coisas assim, pra nós, pra mim já foi um choque, pelo menos, porque, né, no Brasil, tipo, a gente saía na rua, tinha que ficar com o celular no bolso. Não mexia no celular, né, na rua. Por medo e tal. E aqui o pessoal tudo andando com o celarzão, gravando, aquelas paradas assim, tipo... Sim, coisa mais fácil de alguém vir pegar. Sim, daí tipo, a gente... Caraca, mano, que loucura. E daí no dia seguinte, a gente começou o nosso dia já indo no mercado, né, amor? Sim, Primeiro que a gente tinha que fazer... Tinha zero comidas, então a gente teve que fazer a primeira compra de mercado. Foi mó legal. Nossa, muito louco, mano. Eu lembro de eu voltando, lembro que... na verdade a gente foi fazer uma compra e acho que quando a gente voltou eu tinha esquecido algumas coisas. Sim. Daí quando a gente voltou depois no mercado, eu voltei com Um molho de tomate. um molho de tomate desse tamanho, assim, tipo, dentro do meu bolso, assim, todo moletom. O que mais me chocou, até hoje me choca, é o macarrão por 90 centavos. Então eu tenho Meio quilo de macarrão. meio quilo de macarrão, 90 centavos. Não é pra nós nada. Mesmo sendo ainda em real, a conversão ainda estava barato. Então esse 90 centavos do macarrão pra mim era, nossa, mano, vou passar só macarrão aqui na Austrália. Tá, outra coisa também. Na nossa primeira compra, nós já compramos uma bandejinha de carne de canguru. Porque eles vendem carne de canguru aqui na Austrália. Porque assim, pra vocês terem uma noção, tem o dobro de canguru na Austrália do que de população. Então, tipo, eles estavam se proliferando demais porque o centro da Austrália é todo deserto. Então eles vão se proliferando ali e foram populando as extremidades da Austrália, que são onde são populadas por nós, seres humanos. Qual que é a nossa espécie? Os Eumenians. E daí eles estavam, tipo, já virando foi considerado uma praga, porque daí eles já estavam tomando todo o espaço ali civilizado. E aí, tipo, foi liberada a caça e consumo da carne dos cangurus. E aí você encontra hambúrguer de canguru, picadinho de canguru, ou bife de canguru, todas as variedades também que você encontra com a carne de porco, gado, frango, tem de canguru também. E aí a gente já comprou uma bandejinha pra experimentar, né, amor? Logo de cara. Porque a gente achou que era algo comum, né? Mas aí com o tempo a gente descobriu que o australiano mesmo não consome. Eles não consomem muito. Mas enfim, a gente queria experimentar. E foi uma das únicas vezes que a gente comeu também, porque acho que a segunda vez que a gente comeu foi quando a gente foi numa churrascaria, que daí serviram a carne de canguru, a gente não gostou muito, a gente gostou mais da nossa. Porque a nossa, assim, a gente só tinha sal e alho, era o que a gente tinha. Aí a gente, bom, não vai ficar ruim. Temperamos com sal e alho, e aí ficou bem ficou gostosa. Bem parecida com a carne. Bem parecida com a carne. Só que na churrascaria eles fizeram marinada no vinho, não
sei do que. Eu acho que Nossa, esse ficou vinho bem, ferrou. bem estranho. Ficou um gosto totalmente muito diferente, forte. assim, do que a gente. É. Mas enfim. E era tão legal a gente fazer uma mocinha, né? Então, fazer uma mocinha ali, os dois, arrumar a mesa, botava um jornal australiano na TV. Porque no Brasil eu morava com os meus pais e a Gabi morava com os pais dela. E aí a gente teve a nossa primeira experiência morando junto aqui na Austrália. A gente atravessou o mundo pra morar junto, então foi um risco muito grande, né? Se parar pra pensar. Mas beleza, né? A gente sempre se deu super bem, né, amor? Continua. E tipo, era muito legal essas atividades assim, nossas, assim, no começo, assim, porque ainda é hoje, eu gosto. Mas, tipo, putz, era tudo. Tinha, né? Um ar diferente. Um ar de novo, sabe? Tudo era novo, cara. Além de estar num país novo, a gente tava fazendo tudo novo, né? Então, poxa, da hora. Daí depois que a gente almoçou, nós fomos na agência, né? Visitar, conhecer o pessoal, que a gente sempre conversou só por telefone e tal. E eles já ajudaram e deram suporte já nos primeiros documentos, né, amor? E normalmente as agências oferecem o welcome, que é tipo as boas-vindas, né? E aí nesse encontro eles tiram todas as dúvidas de chip de celular, conta do banco, explica como é que vai ser o primeiro dia da escola, enfim, tudo. Porque tem os primeiros itens básicos e documentos básicos que você tem que ter ali já no começo. Por exemplo, a gente tinha que precisar de um chip pra se comunicar, né? A conta do banco? É verdade. Daí eles pegaram e foram pessoalmente conosco. Sim. Tipo, é o correto falar conosco, mas eu acho muito tosco. Foram com a gente, pô. Foram. E daí nós fomos juntos com ele. E daí eles foram conosco. Meu Deus. Fala você. Enfim, a gente chegou na agência depois que a gente conversou. Eles foram junto com a gente até a loja pra comprar o chip, escolher o plano certinho. Depois a gente foi no banco pra abrir a nossa conta, pegar o nosso cartãozinho. Sim. E eu lembro que a mulher do banco foi super simpática com a gente. Depois que a gente precisou ir lá tipo, pra pegar o cartão. Nossa, assim, muito né? simpática. Eu falei meu nome, porque o meu nome, nosso nome na verdade é difícil, né? O meu nome é Gabriele, só que aqui eu falo tipo Gabriel, que é tipo Gabriel. E aí eu lembro que eu ficava super assim já, nossa, será que eu falo tipo Gabriel? Ou será que eu falo tipo Gabriele? A gente sempre fica nessa dúvida. E aí eu lembro que eu falei tipo Gabriel, tipo já explicando, tem um E no final. E ela falou, tá bom, vou pôr Gabi aqui, tipo super simpática, super parceira da gente. Eu acho que ela pôs Rafa também. Daí, porque ela ia colocar Rafa, e daí ele falou tipo Rafa, daí ela falou tipo, com A, que diferente. Lembra que ela ficou super... Nossa, que país legal. Meu Deus, as pessoas no banco são simpáticas. Então a gente já tava encantado, assim, nossa, que legal. Daí a gente pegou e foi fazer a nossa Photo ID, que é a identidade daqui, ou CPF, RG, enfim. Você usa ele pra você também não precisar ficar, porque como a gente não tem uma documentação australiana, a gente tinha que ficar saindo com o passaporte pra apresentar nos locais. E daí pra perder o passaporte, BF, né? Um BO total. Então a gente sempre é aconselhado, quando você chega aqui, já dá prioridade pro teu Photo ID, pra você só sair com ele na rua, sabe? Cartãozinho. É um cartãozinho bem de boas. Cartão de crédito. Então você só sai com ele, daí você pode deixar o passaporte guardado em casa, então é a melhor coisa que tem. E a gente foi lá, fez também, bem tranquilo, né? E daí tem o TFN e o ABN, que eu comentei no vídeo anterior também, que o TFN é pra você trabalhar registrado na carteira. É como se fosse uma carteira assinada, não tem uma carteira, sabe? Você pode trabalhar aqui registrado em mais de um emprego, você não precisa ficar fixo num emprego só. Então a flexibilidade aqui é muito maior, porque você recebe por hora, então você trabalha ali por hora na empresa, então você pode ter essa flexibilidade de trabalhar em outras. Mas basicamente o TFN é para você trabalhar registrado, com contrato, e o ABN é para você trabalhar autônomo, como se fosse um MEI também do Brasil, que você pode prestar serviço, você pode usar o teu ABN para prestar serviço, enfim, é isso aí. E esse foi o nosso primeiro dia, basicamente, né? Primeira semana ali, né? A gente condensou, o primeiro dia ali a gente falou, foi na agência, mas o Photo ID e o ABN e o TFN foi mais durante a semana que a gente fez, né? A gente só condensou assim foi basicamente o que a gente fez nesses primeiros, assim. Nos primeiros dias. Tópico número 3. Conhecendo a minha escola. Nossa, eu tô fazendo assim. Eu só tô apontando? Eu não tô fazendo 2, nem 3, no outro tava fazendo 4. Então. Eu lembro que eu fiz assim, então vai. Tópico número 3. Conhecendo a minha escola. Daí, amor, como é que foi conhecer a sua escola? Então, logo que a gente chegou aqui, que a gente foi na agência, eu recebi um e-mail falando que
na segunda-feira seguinte ia ser meu primeiro dia de aula, e aí eles explicaram que eu ia ter que fazer uma prova pra ver o meu nível de inglês, pra saber em qual nível, em qual sala que eu ia entrar. E aí eu tava só com essa expectativa que eu ia lá fazer uma prova e beleza, ia voltar pra casa normal. Mas foi bem legal, né? O Rafa foi comigo, o Rafa não tava estudando, mas ele foi comigo. Eu fui, daí eu fiquei ali um tempinho com você na sala, daí quando ela entrou pra fazer a prova, eu saí e liguei pro Vini, né? Ficou. Eu acho que eu liguei pra... Eu lembro que eu fiz... Porque demorou lá. Teus pais. Eu liguei pros meus pais, daí liguei pro Vini, daí eu acho que eu liguei até pra minha tia também. Porque daí eu fiquei um tempão ali e falei, cara, sabe, a gente tava muito aquela sede assim, de, cara, eu preciso mostrar isso pra alguém, meu Deus do céu, Austrália, mano. E tipo, cara, a rua, tipo, sabe, tudo funcionando tão bem. Daí você fez a prova. Isso, aí a provinha meio padrão, né? A gente fez uma De prova nivelamento, né? Pra escutar, pra escrever, tinha que escrever um textinho e umas perguntas lá, de múltipla escolha. E aí eles falaram, até amanhã sai o resultado, e aí amanhã de manhã você vai receber um e-mail, e aí à noite você já sabe a sala que você vai. E aí eles apresentaram um pouquinho assim da escola, uns slides, assim, uns números, tipo, de emergência, da polícia, o que eu faço se acontecer alguma coisa. E eles falaram, agora a gente vai pra um tour aqui pela cidade. E aí eu fiquei, como assim tour, né? Tipo, nem vim preparado. E aí o Rafa, eu sabia que ele não tava mais ali, eu só mandei mensagem, tipo, a gente tá saindo indo em direção à praia. E aí a gente se encontrou no caminho. Eu tava por ali, de repente eu vi aquele grupo de pessoas assim, e a Gabi tava no meio, assim, tipo, tava todos os alunos juntos. E aí já foi legal porque a gente não era algo que a gente tava esperando, né? Eu achei que eu só ia ficar lá na escola, e aí a gente conheceu ao redor aqui de onde a gente tava. Minha primeira aula, no dia seguinte, a gente conheceu um menino que é igual o Fred, do Impedido. O Taleco! Salve, Taleco! O Taleco tá sempre aí nos vídeos também. É um grande amigo que a Austrália nos deu, né, amor? Ele e a Carol. E, pô... Foi, acho que a primeira pessoa que a gente entrou lá na recepção, e daí ele tava lá, e daí acho que ele viu que a gente era brasileiro, daí ele falou, vocês são brasileiros? Eu ainda falei pro Rafa, cara, ele parece aquele Fred lá, daí... Eu vou tentar pôr uma foto, né? Eu vou pôr, acho que é o Taleco, eu vou pôr aquela foto que tem no teu Instagram. Eu vou pôr, gente, olhem essa foto. Ele é muito parecido com o Fred do Desimpedidos. Então, daí eu falei pra ele, cara, se parece o Fred, daí ele falou do Desimpedidos, eu falei... Acho que é, não sei. Na verdade é o Fred que parece com ele. E daí ele mostrou, a hora que ele foi passar o Instagram dele era... Fred Impedido. Aí eu, junto com o Thales, a gente foi pro nível intermediário, e a nossa professora era grega. Então era um pouco difícil de entender o que ela falava, porque ela falava muito rápido. E ela também era aquele tipo de pessoa assim, eu não entendi muito bem por que você usa isso. E aí ela repetia a mesma coisa que ela tinha falado, ela não explicava de outra forma, sabe? Só que não era algo assim tão relevante, assim, tipo, eu consegui fazer as atividades ali e tudo. Só que, né, não sei se por sorte ou não, eu entrei numa semana, e na semana seguinte, sempre na última semana do mês, eles fazem de novo essa prova de nivelamento pra ver se você precisa ficar no mesmo nível ou se você já pode avançar. Então o que aconteceu foi que eu só tive 4 dias dela com ela, e aí depois eu fiz a prova e daí passei pro outro nível. Ela era uma boa professora, ela era uma pessoa legal. Então acabou que eu fiquei 4 dias ali com ela, e daí eu fiz a prova, e daí a gente subiu de nível, daí a gente foi pro intermediário B, né, que era tipo... Pro intermediário avançado. Pro intermediário avançado. E aí foi nesse curso que a gente passou a maior parte do visto, que aí depois no final, acho que era 5 meses de aula, né? 3 meses e meio a gente fez a prova de novo, e daí a gente avançou foi pro avançado. E só pra comentar com vocês, aqui na Austrália você precisa estar pelo menos no nível intermediário pra você poder, depois que você finalizar o curso de inglês, você avançar para um curso técnico. Então, quando você finaliza o curso de inglês, você faz uma prova para você saber se você está no nível intermediário para poder fazer um curso técnico. Se você não atingir o nível intermediário, você ainda tem que continuar estudando inglês, né? Até atingir esse nível. E daí, pelo mérito da Gabi, pelos conhecimentos dela e pelo esforço dela, ela conseguiu, nesses primeiros 5 meses só de estudo, já avançou para o nível necessário, né? Mas foi até o avançado, né? Foi até o avançado, então ela já conseguiu na nossa próxima renovação de visto, daí porque a gente
Como vocês sabem, a gente tá aqui há 2 anos, então a gente não ficou esses 6 meses só aqui. Depois desses 6 meses a gente renovou novamente e aí a Gabi já começou a fazer um curso técnico. Daí nos primeiros 5 meses a gente já conseguiu sair do inglês, né, amor? Sim. O curso de inglês ele é mais caro que os cursos técnicos, E mais dias durante a semana. porque tem mais procura, né? Vem mais imigrante pra cá pra estudar o inglês. Então eles acabam pesando mais a mão nesses. Então você sair do inglês já o mais rápido possível é, pô, maravilha. É bom pro E daí a bolso. Gabi já foi pro técnico e, pô, questão profissional também, né? Sim, Além de sim. ser bom pro bolso, que a Gabi falou, pro bolso. Pro bolso. Além de ser bom pro bolso, é bom também pra questão profissional, né? Porque daí a Gabi já entrou numa área, já trabalha na área que ela estuda, então, pô. Fora que a aula de inglês, ela era de segunda a quinta, das 4 às 9, era 9h30, Era mais mas a gente puxado, ficava né? até as 9. E o curso técnico, depende da escola, mas é de 1 a 2 dias por semana, então 2 é dias por bem mais semana, tranquilo. mais tranquilo. É uma carga horária maior, mas assim, só o fato de você ter ali mais dias livres pra trabalhar é bem melhor, né? E aí é basicamente isso. Esses foram ali os meus primeiros dias ali de escola, como foi e tudo mais. E agora a gente vai começar a responder as perguntas do vídeo anterior. Respondendo as perguntas do vídeo anterior. Primeira pergunta do Ellison Underline Ricardo. Primeiro, olha essa arte que ele fez aqui, sensacional. Garrafinha, fiquei sabendo que grande parte dos atendentes de fast food são cangurus. É mentira ou é verídico? É verídico. Próxima pergunta. Paulo César Gel mandou: as modalidades de visto exigem alguma fluência em inglês? Pro visto que a gente veio, depende, porque a gente veio pro visto de estudante. Então, se você vai vir estudando inglês, não precisa de nenhum nível de inglês, você vai chegar aqui e vai fazer a provinha, e aí se você tiver com o seu nível de inglês lá no básico, você vai começar no básico, né, aprendendo as primeiras etapas ali do inglês, né. Então, para esse curso, não. Se você vai vir estudando um curso técnico ou superior, aí você já vai ter que vir com um inglês mais avançado. O intermediário no mínimo. Depende do visto que você vai vir aplicado. Então, obviamente, tem vistos que vão exigir que você venha com inglês avançado, outros não vão precisar. Que foi o caso do nosso por ser o curso de inglês. Beleza? Próxima pergunta, @frank19. Como é a vaga para farmacêuticos aí ou para a área de saúde em geral? Para estrangeiros. KKKK. Bom, farmacêuticos, pra ser bem sincero, a gente não conhece nenhum e a gente não tem muito contato. Mas para a área de saúde no geral, a gente sabe que para enfermeiros tem muita área aqui, inclusive para sponsor, né? Você consegue um visto de trabalho e tudo mais. Para enfermeiro eu sei que tem muita área. No geral, a área de saúde tem bastante oferta de emprego e tudo mais. Lógico, se você já quiser vir chegar trabalhando, você já tem que ter um nível de inglês, pelo Sim, menos exato. que você consiga se comunicar, né? Não dá pra você querer vir e aplicar para uma vaga se você não tem um inglês, tem um inglês básico, porque você vai ter que saber ali o teu vocabulário da tua área e inglês também. Mas, do modo geral, a área de saúde é uma boa área aqui na Austrália. Próxima pergunta. Underline Almeida, underline 042 perguntou: preço dos carros, amor. Cara, é aquela parada que a gente vê dos Estados Unidos, assim, mano. É absurdo, assim. Você vê os carros aqui, você fica, meu Deus, mano, como que pode? Tipo, o nosso carro, a gente pagou $4.800. É um carro antigo, mas ele atende a tudo que a gente precisa. Ele me leva do ponto A ao ponto B. E é isso que a gente precisa. Então, é muito barato. Tem aqueles estacionamentos também com os carros seminovos lá que você pode ver e comprar. Então, carro seminovo aqui é muito barato, muito acessível. E tem o novo também, né, amor? Sim. O que mais me chocou foi o valor do Tesla. Um Tesla novo, 55 mil. $55 mil um Tesla. Tipo, em menos de um ano você consegue comprar um Tesla zero. Consegue. O salário daqui você consegue, mano. E tipo, é bizarro. Se Cara, quiser não. comprar um seminovo, mais barato E ainda. mais bizarro ainda, tipo, cara, eu não tava muito por dentro do BYD, que é um carro também, é a empresa chinesa, né, que concorre com o Tesla, é um carro elétrico. E eu entrei no site deles e fui ver os carros. Cara, tem uns carros muito massa, legal, né, amor? assim, muito Porque a gente, futurísticos, né? Nossa. porque a gente tava vendo um pra alugar. E daí a gente acabou entrando no site pra ver, mano, $23 mil um carro zero. Um BYD lá, muito foda. Muito legal. Tipo, claro, quando você tá ganhando com a moeda daqui, né? Sim, sim. Você não pode converter, né? Tipo, você já tem que estar aqui ganhando dólar daqui, aí pra eles aqui, pra nós agora que também ganha No em nosso dólar. caso, se a gente for converter, legal. Não, vai dar exato. tipo 18 mil. Tem muita coisa que você compra aqui que você também convertendo, ainda assim fica Ainda mais fica barato mais que o valor do Brasil. Então, Underline Almeida, underline 042 mandou mais uma. Qualidade de vida. Como é a qualidade de vida aqui? Ótimo.
Cara, realmente assim, né? Tipo, a gente tem praia, tem cidade, restaurantes, pô, tem parques. Nossa, o que tem de parque aqui? O que a gente sentiu é que aqui a gente trabalha muito, mas a gente também consegue aproveitar. A gente vê o sabe? retorno desse trabalho, assim, pra nós, assim, tipo, voltando na estrutura da cidade. Aí a gente paga também imposto, mas o imposto ele tá indo pra estrutura, pra saúde. A gente consegue esse dinheiro sendo usado, voltando pra população. Eles estão sempre fazendo eventos aqui na praia, inclusive agora tá rolando muitos eventos gratuitos. Então, poxa, isso é muito legal, é muito massa. E também tem a questão, acho que da moeda, né, que ajuda bastante. O poder de compra aqui muito mais alto, então, querendo ou não, você trabalha e você consegue conquistar mais coisas, né, em um tempo menor. E acho que é isso, né? Underline Almeida, underline 042 mandou mais uma. Como é viver longe de casa? Uma merda. Esse eu acho que é o maior lado negativo da Austrália, é a distância. Você ter que conviver longe da família. Falando por nós dois, assim, que a gente é muito apegado à nossa família, como a gente comentou, eu morava com meus pais, eu morava com os dela. E mesmo a gente que é muito apegado à família, tá conseguindo passar por isso. Hoje com a videochamada, tudo, do celular, a gente consegue estar sempre em contato com eles, é muito mais fácil. Não é a mesma coisa, obviamente, mas não tem uma semana que a gente passa sem ligar pra eles, e eles ligam pra nós, então a gente tá se vendo. Então isso conforta um pouco mais, né? Tem casos de pessoas que vêm pra cá, não conseguem, vão pra casa, mas isso é muito pessoal. Acho que a gente supera muito bem isso, né? Pelo fato de a gente ser tão apegado a eles, a gente consegue ainda, tipo... E também é muito importante que eles também apoiem a gente no que a gente tá fazendo, né? Então isso também dá muita força pra gente estar aqui continuando, né? É o lado mais negativo. Distância, porque é muito caro e muito longe pra ficar visitando direto. Mas é possível. Underline Almeida 042 mandou mais uma, amor. E ele tá falando aqui, ó. Nota de 0 a 10 para as pessoas que moram aí. São simpáticas ou mais fechadas? Olha, eu acho que de nota eu daria um 8, talvez. Porque, assim, as pessoas aqui são muito simpáticas e muito abertas, principalmente para os imigrantes. Mas o que a gente percebeu é que elas são 8 ou 80, sabe? Elas estão tranquilas. São muito ansiosas. Elas são muito ansiosas, assim, de repente qualquer coisinha elas estouram. Estouram um absurdo. E aí estouram é aquele nível GTA, assim, sabe? Que você vê, o cara começa a gritar. Não, e começa a gritar, você parece que tá no meio do filme, assim, cara. Mas são situações. Coisinhas bobas, né? Trânsito é uma coisa que estressa muito eles. Eles se estressam muito em trânsito, porque são muito ansiosos. Sim, a gente fazia entrega e às vezes a gente tava chegando, estacionando o carro e já mandando mensagem: oi, cadê vocês? Vocês não estão aqui? Não, eles fazem muito isso. Eles falam assim, tipo assim: oi, você tá chegando? Eu falei: oi, tô estacionando. Daí a pessoa visualiza e tu começa a te ligar: oi, cadê oi, vocês? onde você tá? Eu falei: tô estacionando. Ah, beleza então. Tá, tchau. Daí você tá chegando na casa: oi, você estacionou? Muito, tô aqui, muito ó. ansiosos, Eles são muito ansiosos, assim, de tipo, meu Deus, eles te mandam uma mensagem, já te ligam, você respondeu, eles já te ligam de novo. Mas daí você encontra a pessoa, ela tá simpática, né? Sim, e eu ia falar só ansiedade. Normalmente os nossos chefes mandam mensagem, a gente responde a mensagem, eles ligam. E dá tipo um segundo, assim, meu Deus. Mas enfim, assim, eu acho que eles são bem simpáticos e bem abertos. Mas não é à toa que realmente isso eu já tinha pesquisado antes de vir pra Austrália e diz que o povo australiano aqui mesmo, eles têm uma receptividade muito grande, assim, com imigrantes, tá? A gente comentou isso no vídeo anterior, mas enfim. Então, realmente, eles são bem simpáticos. Assim. Nota você daria? Eu dou um 8. Um 8. Ah, você já deu a nota? Ah, tá. Eu acho que eu dou 8 também. Porque 10 é impossível. Eu acho que não tem que ter um lugar que você vai que todo mundo vai ser educado, né? É do ser humano. Então, tem pessoas também que tem dias que estão melhores, tem dias que estão mais estressadas. Então, é de se entender. Mas é isso, acho que um 8 é uma boa nota. O @espírito bitcoinheiro comentou: qual foi a fase mais difícil desse processo de intercâmbio até agora? Tipo, os maiores perrengues ou alguma superação que tornou vocês mais resilientes e confiantes? Do tipo, cara, depois dessa pode me jogar no Himalaia que eu me viro. Continua com os vídeos que tá muito bom. Valeu, Espírito Bitcoinheiro, é nóis, talecão. Cara, então, a gente tava conversando aqui e eu acho que o maior perrengue que a gente passou até agora foi um momento que a gente morava na outra casa, ainda não era nessa aqui. A gente morava em uma outra casa e a gente precisou sair em uma semana de lá, né, amor? Sim, a gente foi pego de surpresa.
Porque o que aconteceu? Quando a gente foi alugar o quarto, a gente alugava o quarto e dividia o restante da... Só também Só pra vocês entenderem, a gente ficou aquele mês no Airbnb, depois que saiu do Airbnb, a gente alugou um outro lugar, um quarto pra ficar, pra morar junto com uma outra brasileira. Então morava eu, a Gabi e uma outra brasileira. Eu e a Gabi, a gente tinha um quarto e ela tinha outro quarto. Então a gente já não tava mais no Airbnb e foi pra esse lugar. E aí a gente conseguiu alugar esse quarto porque nessa casa moravam 2 meninas e uma delas decidiu se mudar pra Brisbane. Então a gente ficou com o quarto dela. Só que a gente não tinha nome no contrato, nem nada assim. Era mais um aluguel informal, digamos assim. Era um aluguel informal. A gente não colocou nosso nome no contrato, que foi um erro, mas não façam isso. Mas enfim, acontece. Acontece. E aí teve uma noite que a gente chegou em casa, a gente tava fazendo Uber, né? A gente chegou em casa e a gente viu várias malas e enfim, ela só falou, vou voltar pra cá, preciso do meu quarto, vocês precisam sair. E aí a gente... Uma semana, né? A gente não tinha planejamento de sair, a gente tava bem lá, né? Apesar de ser difícil você dividir, a gente tava ok, já tinha assim. acostumado, porque assim, a gente morou o primeiro mês sozinhos no Airbnb. Quando a gente fez a primeira mudança, daí pra dividir com uma pessoa, foi um baque. Assim, a gente achou que não ia se adaptar, mas se adaptou. Sim. Aí a gente se adaptou e daí tava... A rotina, assim. Você entra na rotina. Vivia trabalhando, ela trabalhava também bastante nesse período, então a gente se adaptou ali e tava ok. Então a gente não planejava isso, não pensava, a gente não sabia, nem saberia que seria possível se mudar, porque assim, pra você se mudar, de duas umas ali, ou a gente ia pra dividir com outro brasileiro ou com alguma outra pessoa, ou a gente ia pra uma imobiliária direto. E cara, pra imobiliária, daí com os australianos. A gente nem tava cogitando, na verdade. Não tava cogitando porque é muito difícil você conseguir algum lugar por imobiliária, porque eles pedem muita comprovação. E principalmente um histórico. Um histórico, e eles pedem um histórico que a gente não tinha. Fazia 6 meses que a gente tava aqui, né? Um pouquinho mais. Mas enfim, aí a gente recebeu esse aviso. Deu uma semana que a gente tinha e aí a gente meio que deu uma surtadinha, né? Eu acho que a gente ficou nervoso. Eu fiquei mais desesperada. A Gabi ficou assim. mais no sentido sentimental, assim, não mais nervosa. Eu fiquei mais ansioso e a Gabi ficou mais triste, assim, né? Ficou mais abalada emocionalmente. Sim. E aí a gente decidiu, a gente começou a pesquisar nos grupos do WhatsApp que a maioria são brasileiros e aí provavelmente a gente ia ficar na mesma situação, pode ser que a gente teria o nosso nome no contrato ou não, né? Só que daí a gente pensou, cara, vamos tentar alugar um espaço só nosso. Porque a gente foi fazer visita até em umas outras casas pra dividir, mas cara, daí não tava batendo, né? Nesse meio tempo curtíssimo que a gente tinha, a gente decidiu arriscar e tentar aplicar para imobiliárias. Tá, e daí como é que funciona com a imobiliária? Você entra no site, vê lá as opções que eles estão alugando, que te interessa, e aí você faz a aplicação. Daí, pra você fazer essa aplicação, você tem que ter uma lista imensa de documentos, né? Daquelas comprovações, tudo. E aí a gente saiu aplicando, né, mano? A gente tem que fazer daí as visitas, né? Eles chamam você pra fazer as visitas. E galera, visita assim, tipo, não é só eu e a Gabi, né? Tipo, a gente agenda. Um horário marcado. Você agenda o horário, mas não é só pra mim e pra Gabi. A gente chegava lá, às vezes tinha 10, 15 pessoas pra entrar junto com a gente. O cara lá da imobiliária tá lá te esperando, ele abre a porta, você entra. E tá lá você com mais 15 pessoas, né, mano? Dentro concorrendo pra conseguir abrir uma porta. Concorrendo pra entrar no banheiro, ver como é que é o banheiro. Tem pessoa lá dentro, faz fila pra entrar no banheiro pra ver como é que é o banheiro. Faz fila pra entrar no quarto. E aí você tá lá naquela loucura. No meio ali tem imigrante junto com australiano. Teve um apartamento em específico que a gente foi ver que tinha um casal de australianos. Era só nós 4. Era eu e a Gabi com um casal. Era um casal de australiano nítido, novinhos. Aí a gente pensou, nossa, mano, a gente nunca vai. Essa aqui já era. A gente aplica, mas a gente aplicou, porque daí quando você sai, eles perguntam se realmente você quer aplicar. Primeiro você solicita a visita e daí depois eles perguntam se você quer aplicar, fazer a aplicação pra ser selecionado. E daí a gente aplicou, eu falei, vamos aplicar, amor, mas né, esse aqui pode desconsiderar. E aí, resumindo, tipo, no final a gente foi selecionado. De 12 que a gente aplicou, a gente foi selecionado pra 8. Então, tipo, a gente pensou, nossa, mano, a gente tá muito forte o nosso perfil, assim, tipo, caraca. E daí, inclusive, essa que tava os australianos lá, a gente pensou, nossa, daí, tipo, isso já animou muito a gente, né? Só que quando você é selecionado, você tem um prazo de 24 horas pra dar o aceite. Então, tinha uma que a gente tava muito afim, né, amor? Isso. Que era perto da tua escola. Do lado. Tinha o prédio aqui, e daí você saía do prédio e já entrava no shopping, que era a minha escola.
Só que era um estúdio, né? Era Era um um estúdio. cômodo grande. E aí, Mas era um tudo estúdio, junto, tipo, né? tudo junto, né? Tipo, Só sala o junto. banheiro que era Só o separado. banheiro separado, mas cozinha, quarto e sala, tudo junto. Sim. E aí a gente tava muito por eles só por causa da localização, né? E aí que aconteceu de a gente ser aprovado nesse que a gente tá hoje, que é um apartamento, que é um prédio com uma estrutura, né? Puta, mano, tem piscina, tem quadra de tênis, estacionamento, tem academia, off-road. Localização. Off-road. A localização nem se fala. Né? Não, a localização Perto aqui de no tudo, centro, também uma perto de quadra tudo. da praia. Ele fica, tipo, na esquina do bondinho, então a Gabi poderia pegar o bondinho aí, o bondinho parar na frente da escola dela, não seria um problema também. Sim. Então, cara, perfeito aqui. Aí, só que a gente tava naquela só Tava por... naquele, né? É, daí a gente foi aprovado nesse e falou, mano, vamos pegar esse, amor. Porque daí a gente não A gente sabe já da tinha resposta negado do outro. Alguns anteriores. Já tinha negado vários, e aquele lá não dava resposta pra gente, a gente ficava pedindo, e aí aprovou esse aqui. Então, amor, vamos pegar esse. E, cara, aprovou esse aqui, a gente deu aceite nesse. Um dia seguinte, 2 dias depois, aquele lá foi reprovado. Sim, Ele negou a que- gente, e a gente tava muito confiante que ele ia aprovar. E daí que ele a gente- negou e foi falou, só a nossa, gente na visita e a gente conversou muito com o cara. conversamos muito com ele, ele Trocou foi ideia, super coisa, tipo, simpático também totalmente com a aleatória, gente. assim. E daí, nossa, daí, cara, daí depois a gente ficou pensando, nossa, mano, Aqui que é bem loucura, melhor que loucura a gente ia fazer se a gente tivesse ido pra lá. A gente aqui tem muito mais espaço. Aqui é um apartamento mesmo, e lá tipo era um estúdio, a gente não ia ter espaço pra nada nas nossas coisas. E, né, amor, bem no fim, males que vem pro bem, né? Exato. E daí, tipo, resumindo mesmo, né, da pergunta do Taleco, a superação real mesmo foi essa questão de, tipo, pô, veio aquele baque, a gente chorou também, ficou super mal, pra vir uma coisa tão boa, né, como resultado disso, que foi a gente vir morar sozinho. Porque a gente Ter não. o nosso próprio espaço, né? A gente tava acomodado lá, a gente não pensava em sair, ia ficar dividindo, sabe lá até quando. E precisou esse empurrão assim Saiu da vida zona de pra conforto, né? pra gente, tipo, pô, né? Enfrentar uma imobiliária australiana, falar inglês com eles e conseguir isso sozinho. Pra nós foi uma grande superação, né? E conseguimos. E estamos aqui morando sozinhos, cara. Faceiro. Próxima pergunta, o @Felipe Sanches 2361 mandou. Queria saber o que levar de bagagem para uma aventura dessas. Itens essenciais, o que priorizam levar e o que faltou levar. Bom, eu acho que é muito pessoal, na verdade, né? Mas eu acho que o que a gente recomendaria é trazer o essencial para os primeiros meses para você não ter que investir logo de cara, né? Não gastar um dinheiro que você não precisa logo de cara. Itens pessoais, higiene, enfim. Mas assim, roupa, acho que o básico ali pra semana. É. E principalmente uma muda de roupa preta, porque é o que você precisa para fazer, né? Os trabalhos de Os restaurante, trabalhos de essas restaurante. coisas. Trabalhar em bar, trabalhar como garçom, restaurante. Se você tiver um conjunto de roupa preta, aí Já é um diferencial. já é o diferencial. E também traz uma camisa, pelo menos, social, uma roupa social para você fazer justamente essas entrevistas de emprego e também essas, às vezes, se você precisar fazer essas inspections, essas visitas na imobiliária, com a imobiliária, também vai mais socialzinho e tal. Então, pelo menos uma roupa social, uma roupa preta e daí umas roupas básicas ali, É, porque daí muita coisa você vai acabar comprando aqui Sim. também. a gente, na verdade, cometeu esse erro, né? De trazer muita A gente trouxe roupa. muita muda de roupa E aí, e com tem o muita tempo roupa. você vai comprando e A gente agora... foi comprando e a agora eu gente nem tá com uso muita minhas roupa. roupas, né? Daí, enfim. Mas a gente pode deixar também. A gente fez, quando a gente veio pra cá, né, no início a gente fez um Trello com alguns itens que a gente julgou ser essencial, que a gente não poderia esquecer. Se você, né, a gente pode disponibilizar. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, então vocês podem acessar aí o Trello e ver a lista de documentos que a gente fez, né, e julgou necessário. E aí ele continua também perguntando assim. Também se puderem comentar o que mais sentem falta aqui do Brasil, fora a família e tudo mais, as comidas ou coisas específicas que só tem aqui. Fora, realmente, tipo assim, acho que top 3, a tríplice ali de que a gente sente falta é família, amigos e comida, né? A comida do Brasil é algo que dá bastante saudade. Muito diferenciado. É, o tempero, eu acho, né? muito Os mais ingredientes, saboroso, né? Isso. Aqui você consegue viver tranquilamente, a gente come arroz, feijão. A gente tudo come, mais. faz a comida brasileira aqui, o arroz, Só que feijão, não batata, fica igual, carne. né? Porque o tempero Mas não sei, é diferente. O que eu realmente sinto falta, e falando por mim, porque acho que o Rafa não é tanto, é itens de padaria.
Porque aqui as coisas são muito bonitas, assim, você fica, meu Deus, que delícia. Só que aí você compra, o recheio são todos iguais, independente do que é e do sabor, é todos iguais. Que é basicamente um chantilly. Então, assim, dá uma desanimada quando você compra um negócio e é um chantilly branco no meio, sabe? Então, acho que essa questão de padaria eu sinto mais falta, assim, de pãozinho, bolachinha, bolo, sabe? Essas coisinhas assim, que no Brasil é sem comparações. Eu tenho saudade da farinha de milho com leite. Mas aqui a gente ainda consegue comprar E farinha de fandangos. milho, né? Esses itens importados. Tem alguns mercados brasileiros aqui, só que é bem mais caro, né? Comparado com o valor do preço do mercado daqui, é bem mais caro. Né, no geral, dá pra sobreviver tranquilo. Não. E ele continua aqui, impactos e principais diferenças de um país para outro. O principal impacto nosso foi segurança. Uma das coisas que a gente até estava conversando, que o Brasil acho que sai na frente, é a questão de saúde, né? O sistema de saúde, né, no geral. O sistema de saúde do Brasil tem, né, os problemas, né, que é lento e tudo mais, mas você vai e você consegue resolver o teu problema, né? Às vezes demora, mas você vai e resolve. E na maioria das vezes, ou sai de graça, ou você tem um valor muito abaixo ali. E aqui tudo é pago. Então você vai na consulta com o médico geral, você paga, daí você tem que pegar o remédio, você paga. E se você tem um problema, por exemplo, você sabe onde é o teu problema, você tem um problema específico, você não pode ir diretamente para um problema de pele, eu não posso ir num dermatologista logo de você não pode ir para o especialista direto, você tem obrigatoriamente que passar pelo clínico geral, né? Aí ele vai ver se você precisa de encaminhamento ou não. Pra gente que é imigrante, a gente não tem o Medicare, que é o cartão de saúde deles aqui. A gente tem o seguro de saúde privado. Então, por exemplo, a gente tem direito a uma consulta que a gente não precisa pagar, porque a gente já pagou o seguro. Mas remédio a gente tem que pagar. Hospital, se precisar, a gente tem que pagar. Então, assim, sai bem caro. Então, assim, se puder, não fique doente. Não tem acidentes fora do Brasil, porque dá uma diferença até no atendimento mesmo também, né? A gente percebe que é tudo mais rápido aqui, assim, tanto nessa consulta que a gente vai, tem uma plaquinha lá, consulta de 10 minutos, só traga um problema por vez. Então, assim, você não pode chegar e, eu tô com uma dor de cabeça e eu também tô sentindo uma dor na minha perna, assim, você escolhe o que tá doendo mais. Então, assim, acho que a saúde por incrível que pareça, o Brasil está muito à frente na saúde. E algo que a gente também percebeu foi a questão das doações, né? Que aqui eles têm uma cultura de doação muito forte. Porque assim, como o poder de compra deles é muito alto e as coisas são muito acessíveis, então eles não ficam usando aquela coisa até desgastar, né? Igual a gente no Brasil. Igual a gente no Brasil, cara. O sofá estragou, você arruma o sofá porque aquele item foi caro, então você tem um apego com aquilo, não só emocional, mas financeiro, você gastou. E aqui, como é tudo muito acessível, por exemplo, eu tava a fim de comprar uma TV mais nova. Vou pegar essa minha aqui e coloco pra doar. Entendeu? Tipo, eu não fico usando essa TV aqui até ela estragar. Então você encontra muito item bom, né? Que nem a TV que a gente tem aqui em casa, é doação. O violão é doação. Air fryer. Air fryer é doação. Tem muita coisa. Essa cadeira da Gabi é doação, essa mesinha aqui da Gabi é a minha mesa também. A minha cadeira é doação, um monitor é doação, o outro eu comprei, mas o computador ali, tipo, o gabinete, ele é doação também, e aí eu fui só montando o resto dos componentes. Então, cara, olha só tudo aqui que a gente falou que é doação, né? Puta, essa cultura é muito legal. Sim. Eles colocam assim, por exemplo, você vai nos bairros aqui, eles colocam os itens todos na grama, assim, no gramadinho na frente, aí você só passa e pega e leva. As bicicletas que a gente usou pro Nossa, delivery. a gente vai fazer um vídeo ainda falando de trabalho, e daí as bicicletas, a gente fez delivery no começo de bicicleta, e a gente conseguiu tudo de doação, né? Então, as bicicletas a gente conseguiu de doação. No começo ajuda bastante. Nossa, a gente economizou já muita grana com essas coisas de doação. Muita coisa. Nadir Tomás falou, tem um pombo na sacada. Não tem mais pombo na sacada. E é isso aí, pessoal, essas foram as respostas do último vídeo. Se ficou alguma dúvida desse nosso vídeo aqui, você deixa nos comentários aí embaixo, comenta que nem no próximo a gente traz as respostas. E não esquece... Curte, comenta e compartilha. É isso. É isso. Né? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.